Oi, gente, me chamo Maricélia. Estou aqui hoje para contar um pouco da minha história da descoberta do câncer de mama em 2021. Na verdade, a história toda começa quando eu estava amamentando e descobri um caroço na minha mama. E prontamente procurei um médico, que é o meu ginecologista, e ele me indicou a mastologista, Paula Saab, para poder fazer um diagnóstico mais preciso. Biópsia feita, e aí veio a notícia, que ninguém quer ouvir, obviamente, e que é bem difícil, né, de encarar, que é descobrir um câncer de mama. E para mim foi bem mais difícil porque eu estava com uma neném de 10 meses, então assim, ter uma proximidade com a finitude, que é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente descobre um câncer de mama, é muito difícil. Muito difícil, mas eu lembro até hoje das palavras da doutora Paula, não só do acolhimento, mas principalmente que ela disse para mim, tem tratamento. Então, por mais difícil que seja, descobrir que tem um câncer, seja ele qual for, principalmente um câncer de mama, que a gente agora está no Outubro Rosa, é importante saber que tem tratamento para chegar até a cura. Então, eu me peguei muito nessas palavras. Diante desse diagnóstico, aí a gente se depara com um novo cenário. Algo assim que a gente só consegue ver muito na televisão, muito em novela. Eu não tinha ninguém próximo que tivesse passado por uma questão de câncer. Então, para mim, tudo era incerto, tudo era muito novo, tudo era muito assustador. Né? E você começa a fazer vários exames para ver se realmente o câncer está só na mama ou se tem algum tipo de metástase. E aí esse período de intervalo realmente é bem difícil, mas necessário e importante que faça o quanto antes. Eu lembro que quando eu peguei o diagnóstico, que fiz a biópsia, eu passei 2 horas lá chorando, chorando. Mas no mesmo dia eu já marquei minhas ressonâncias, eu já marquei meus exames, porque quanto mais célere você tiver o diagnóstico geral, mais rápido também você começa a fazer o tratamento. E isso é muito importante para a cura. É importante até para o seu bem-estar, para quanto tempo você vai passar nesse período entre a descoberta e a cura, porque com o tratamento, o foco maior é a cura realmente. Os dias quando você descobre o câncer e tem todo um tratamento não são fáceis. Não são fáceis porque tem dias que você se sente bem, tem dias que você se sente não tão bem. Mas uma dica que eu dou que é muito importante é você não parar a vida por causa do câncer. O câncer não pode lhe parar. Você não pode deixar de trabalhar, você não pode deixar de se cuidar. Isso, na verdade, ajuda você a enfrentar esse período de tratamento. Entendeu? Então eu não deixei de ser mãe. Eu tinha neném de 10 meses, então eu nem tinha essa opção realmente de deixar. Ela era a minha fortaleza, e é até hoje. Eu não parei de trabalhar, porque ocupar a mente com outras coisas que não seja a doença, que não seja o tratamento, é muito importante. Você esquece um pouco do que realmente, do cenário em que você se encontra. Casa, você não deixa, quando você faz o tratamento, por causa da imunidade, você restringe um pouco os ambientes que você frequenta, mas você não pode precisar necessariamente restringir totalmente. É muito importante o apoio da família, é muito importante você com os amigos, é importante ter os momentos de distração, porque já é difícil você ter o tratamento, às vezes alguns efeitos colaterais, que isso depende muito de cada organismo, entendeu? E você ter essa válvula de escape lhe faz ser mais leve, levar o tratamento mais leve. E quando você vê, já passou todas as sessões, já chegou a cirurgia, para quem vai fazer cirurgia, entendeu? E aí, quando eu olho para trás, hoje em 2022, quando eu olho para trás, às vezes eu nem assim, lembro bem como é que eu tive câncer. Porque eu passei meu período de tratamento e cirurgia, até eu me livrar do diagnóstico até a finalização, até realmente ficar curada, foram 6 meses para mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa em que tento não alimentar sentimentos ruins. E aí eu não esperei ficar mais doente, eu não esperei tentar absorver, eu meio que fui administrando, absorvendo essa ideia e fazendo o tratamento, porque viver é mais importante. Me livrar daquela doença era muito mais importante. Né? Às vezes eu lembro muito, tem muitas palavras da doutora Paula que eu lembro, que ela falou, olha, tem doenças piores do que câncer. E as pessoas às vezes não associam. E é uma verdade. A gente tem várias doenças
que são bem piores, que às vezes não tem tratamento, não tem condições mais de reverter. E o câncer de mama, que é a minha experiência, ele tem. Até você descobrir qual é o tipo de câncer, qual é o tipo de tratamento, é muito importante. É importante você chegar realmente direto no oncologista, ele é muito esclarecedor. Eu tive o prazer e o privilégio de ser indicada por doutora Paula, doutor Michel, que foi quem acompanhou e quem me acompanha até hoje, até no pós. E ele, assim, muito esclarecedor, numa consulta de mais de 2 horas e meia, que foi a primeira, esclarecendo, de fato, assim, alguns mitos, algumas situações, coisas que a gente vê e ouve por aí afora, por televisão, e que você agora está vivenciando. Porque a gente bota na cabeça, por exemplo, quimioterapia. Quimioterapia, meu Deus do céu, como será? Será que eu vou entrar numa máquina? Será que vai ser... É muito doido quando a gente não sabe onde a gente está pisando. E aí, a consulta dele foi muito esclarecedora. Foi muito esclarecedora. Ele realmente deu alguns choques de realidade. Ele, no sentido de transparência, né? No que iria acontecer. Por exemplo, quando ele me disse que, de fato, o meu cabelo ia cair com a quimioterapia, que eu teria que ter um pouco mais de cuidado com a imunidade, que cada avaliação, cada quimio, a gente faz uma bateria de exames para saber como o seu organismo está reagindo. Então, mesmo que seja de organismo para organismo, alguns fatores, eles são, eu diria que gerais. Então, essa queda do cabelo, por exemplo, é uma coisa que impacta muito com relação, principalmente a nós mulheres. Quando a gente escuta que a gente vai perder o cabelo, que na maioria das vezes está lá grande, bonito, você está acostumado, você não se imagina sem cabelo. Você não sabe como é não ter cabelo. Então isso assusta muito. E na época da cirurgia eu lembro que foi assim, uma coisa que muito me impactou. Né? Do mesmo jeito que com a doutora Paula, quando falou com relação à cirurgia, como é que a gente faria, mastectomia, seria um quadrante, no meu caso foi mastectomia. Então como é que ficaria? Como é que eu ficaria como mulher sem cabelo, sem uma mama? Como é que se processa, né, essa situação? Mas aí você vai entendendo que a tecnologia também ajudou muito hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de cirurgia, porque eu fiz mastectomia na minha mama esquerda, eu nem imaginava que existia a possibilidade de botar um expansor e o expansor ia enchendo e depois você trocava por silicone. E de verdade, hoje, eu acho que o meu peito mais bonito é o peito reconstruído, entendeu? Apesar de eu ter feito a reconstrução nas duas mamas. Mas você vê que essa parte, mesmo com esse medo que a mulher tem de como é que vai ser, como é que vai ficar, tudo hoje em dia tem um jeito, um paliativo, digamos assim, para transmitir, para essa autoestima feminina não morrer, não parar. Você não vai ficar mutilada, você não vai ficar sem cabelo, porque o cabelo cresce, estou eu aqui de prova, 1 ano depois que eu terminei minha químio, entendeu? Então meu cabelo caiu todo. Eu usei peruca, eu usei lenço, eu sou uma pessoa que eu não perdi a vaidade. Então, assim, eu comprei várias coisas e à medida que eu fosse no humor, na vontade, eu ia usando. Hoje eu tô afim de usar uma peruca loira, tô afim de usar uma peruca morena, eu tô afim de usar um lenço. Então, eu usava muitos adereços. Até o dia em que eu me senti à vontade de não usar mais nada. Então, quando eu terminei a quimio, eu lembro que a primeira vez que eu não usei nada foi no Natal, quando eu fui na Fausto Cardoso ver o Natal Iluminado. Eu e uma amiga minha, eu disse, mulher, eu não tô afim de usar mais nada. Ela disse, Marcela, você tá linda, então vamos. Eu disse, botei umas argolonas e fui. Entendeu? E me senti muito bem, não senti problema nenhum. Eu acho que o problema está mais nas pessoas, quando olham para você careca, já associam a doença. E aí tem aquela sensação de, coitadinha, ou com pena. E na verdade não tem que ter. A gente passa por essa transição, realmente faz o tratamento, faz a cirurgia. Bom, se você me perguntar como é que eu me sinto hoje, eu me sinto muito feliz. Eu sinto que eu não fico pensando na doença, numa coisa que já passou. Para mim, como minha cura, graças a Deus, veio no ano passado, para mim ela ficou em 2021. 2022, eu não cogito essa possibilidade de doença. Claro que você tem o seu acompanhamento, que é uma questão de rotina, mas é uma prevenção. Então, assim, se eu tiver que dar um conselho a você, porque eu tenho 41 anos, mas quando eu descobri o câncer eu tinha 40. Até para o diagnóstico, eu sou muito jovem para ter o câncer. Então, mostra que não tem idade para que ele possa aparecer. Mas o importante é a prevenção, é consultar um mastologista, é fazer os seus exames. Se cuide.